Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Você já está acostumado, toda quinta-feira estamos aqui às 21 horas no YouTube, esse programa que tem edificado a vida de muitas, mas muitas pessoas. Quero agradecer o carinho de vocês, a audiência, e que vocês fiquem com a gente até o final. Para começar, dá o like e compartilha aí para os seus amigos, parentes, para os grupos de WhatsApp que você tem aí. E não se esqueça que ao lado aqui está acontecendo um bate-papo simultâneo. Os irmãos ficam ali batendo papo, conversando. Então participa com a gente. E para dar início, nós já vamos para o primeiro quadro, o nosso podcast Ágape. Muito bom, meus irmãos, nós estamos aqui na TV Ágape, nesse quadro podcast, que você já está acostumado. Toda semana nós recebemos alguém aqui especial para falar de vários assuntos. E hoje eu tenho o prazer, tenho o privilégio, tenho a honra de receber aqui o nosso diácono Tiago. Tiago, aperta a minha mão aqui. Seja bem-vindo. Você sabe o carinho que eu tenho com você, com a Marina, com os meninos. Pode cumprimentar o pessoal para a gente dar início aí. Boa noite a todos. Prazer estar aqui, pastor. Obrigado pelo convite. Vamos juntos conversar um pouquinho sobre a palavra. Vamos lá. O Tiago já é figurinha carimbada aqui, de tempo em tempo ele está aqui conosco para nos edificar. E hoje nós falaremos de um texto bíblico muito conhecido, falaremos um pouquinho sobre a história de Jó, sobre o sofrimento na vida do cristão, as perdas, as batalhas. E eu vou pedir que o Tiago leia o versículo base, Tiago, para a gente já dar início ao nosso bate-papo aqui, que eu tenho certeza que tem coisa boa para nós. Qual que é o texto básico que nós vamos explorar hoje? Pastor, o texto está em Jó 42, né, muito conhecido, o 1, o 2 e o 10. Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E o 10: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Muito bom. Tiago, para a gente já dar início aqui, qual era o contexto do livro de Jó e quem foi Jó? Porque Jó, assim, é um personagem tão conhecido, entre aspas, mas tem hora que as pessoas esquecem de frisar um pouquinho sobre a sua história, quem foi ele. Explica para nós, para a gente já dar início aí a esse bate-papo. Eu gosto do livro de Jó, da história de Jó, porque basicamente retrata a luta do ser humano, né? Que é a luta entre o sacrifício e a recompensa, né? Entre a diferença entre as perdas e os ganhos. A gente compara isso a todo momento. O que eu vou fazer para o que eu irei receber. Não de forma egoísta, não de forma... como é que eu posso dizer? Não de forma... egoísta, interesseira, acho que é a palavra. Mas é assim, a gente faz alguma coisa baseada nessa recompensa. Claro. E por muitas vezes a gente se vê nessa crise existencial, né? De por que eu sofro tanto? Por que eu tenho tanta dificuldade? E Jó, ele traz luz a esse tema, a essa questão. Trazendo até um alívio para a gente, né, Tiago? Né? O porquê sofremos, ou o porquê existe sofrimento. E aí Jó, a Bíblia relata que ele é o homem mais importante do Oriente, né? Morador da terra de Uz, ali hoje na região da Arábia. É isso. E viveu ali aproximadamente 200 anos. Alguns acreditam que ele foi ali perto dos tempos de Abraão. Alguns acreditam que ele foi até contemporâneo, né, de Abraão. De Abraão, isso aí. E acaba que, por não ter dados históricos, eles acreditam até que ele é antes da lei mosaica, né? Então ele é pré-mosaico, então seria antecessor. Alguns defendem que é o primeiro livro da Bíblia, é verdade, tem Bíblia. essa linha de raciocínio mesmo. Não tem um autor conhecido, mas acredita que é o primeiro livro. Mas dentro desse bate-papo, já que nós estamos falando de Jó, quais são as qualidades deste homem tão conhecido, para a gente já iniciar aqui? O texto, nós não lemos ele, no capítulo 1, mas ele vai falar justamente que Jó, ele tinha, dentre muitos, ele era justo, íntegro e tinha uma boa reputação. Mas para nós cristãos, para nós que cremos em Deus, que confiamos na palavra, somente isso não é o suficiente. A gente conhece muitas pessoas que não são cristãos, que não professam a mesma fé que nós e que têm boa reputação, que são justos e que são íntegros naquilo que fazem e que vivem. Mas o interessante de Jó é que, além de ser justo, de ser íntegro, além de ter boa reputação, ele era temente a Deus. Isso. O diferencial do Jó para todos os homens do Oriente na sua época, que o colocava em destaque, é que ele era temente a Deus. E como é que eles sabiam que ele era temente a Deus?
através da prática do cuidado, de desviar-se do mal. Verdade. A Bíblia fala que ele desviava-se do mal todos os dias. E tem um detalhe também, eu percebi isso há um tempo atrás, a Bíblia diz que todas as noites Jó oferecia um sacrifício para os seus 10 filhos. Tiago, que lição para a gente, né? Nós que somos pais, poxa, tem pai que muito mal ora pelos filhos, e quando ora é uma vez a semana, uma vez ao mês, ele não, toda noite ele acordava e orava pelos filhos. Orava que lição, e oferecia né? sacrifícios. Mas a gente sabe também que toda a fidelidade de Jó, ele enfrentou também as perdas e as batalhas, né? Quais foram as perdas que Jó enfrentou? Desculpa. Dentre muitas perdas também, ele passou pela perda de bois, de ovelhas, né? O relato, a sequência é essa, né? Bois, ovelhas, camelos, fazendas. Mas eu entendo que as coisas começaram a dificultar quando ele perdeu os filhos. Primeiro foi a vida financeira, né? Primeiro afetou nas finanças, né? Em tudo que ele construiu. Isso. E aí chegou na família, os filhos. Mas eu entendo que apertou mesmo quando mexeu na saúde, e aí ele perdeu ali a solidariedade dos amigos e principalmente o apoio da esposa. Meu Deus. Porque os filhos, as construções, as ovelhas, os camelos, com saúde e com aquela que ele escolheu para passar a vida, ele buscaria novamente. Mas sem o apoio dela, sem a saúde para poder se reerguer, as coisas apertaram bastante. Meu Deus. Eu acho que nesse ponto, pastor, é importante a gente diferenciar. A gente fala bastante sobre ter e ser, e a Bíblia fala que ele perdeu tudo o quanto tinha. Mas que bom que foi tudo quanto ele tinha, não quanto ele era. A pergunta que o senhor fez era que anterior era qual eram as qualidades, ou seja, era o que ele era. O que ele era, ele não perdeu. E quando você vê a história de Jó também, a Bíblia começa a relatar quem ele era. Só depois fala o que ele possuía. Hoje em dia, as pessoas querem inverter, né? Eles querem julgar uma pessoa pelo que ela tem, e não porque quem ele é. E o livro de Jó já retrata, ao falar dele, primeiro fala das suas qualidades morais, só depois fala o que ele possuía. Mas dentre essas perdas, houve benefícios, Tiago, em cima dessas perdas aí? O que nós podemos aprender com essas perdas que Jó teve? Justamente esse é o ponto do início da conversa, né? Tiveram muitas perdas, e muitas foram as perdas. Mas quais foram os seus benefícios? Será que tiveram? Com certeza tiveram. Eu entendo que Jó ele conseguiu demonstrar que, através do que ele era, mesmo com as perdas, ele não perdeu a sua fé. E a fé é a base do cristão. É verdade. Né? É a base do que a gente vive e do que sustenta as nossas recompensas para enfrentar os sacrifícios. Né? E ele também não perdeu a sensibilidade espiritual. A Bíblia vai dizer lá no livro de Jó 19:25, ele fala: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Então ele sabia que ele não perdeu a sensibilidade, que por mais que as aflições tivessem vindo e foram duras, ele continuou crendo e acreditando e sendo sensível à voz de Deus, à voz de Deus dele. Meu Deus do céu. Esse livro de Jó é uma inspiração para a gente, né? É uma inspiração. Como nós podemos vencer em meio às dores, em meio às perdas. E tem 2 versos, Tiago. Eu sei que é Jó 13:14 ou 14:13. Ele diz assim, no auge do sofrimento dele, ele diz assim: tirarei eu a minha vida das mãos de Deus? É uma pergunta. E ele responde dizendo: ainda que ele me mate, jamais eu faria isso. Eu amo esse versículo porque é o 15, né? É o 15, eu separei. Desculpa, então vai. Não, pode ir. É porque eu separei esses 2 textos. Não, o primeiro é que ele lembrava ainda que o seu Redentor, e o segundo é esse. E ainda que ele me mate, eu jamais faria isso, porque a gente passa a luta que passar, mas passa nas mãos de Deus, passa na presença do Senhor, porque quando vem um sofrimento, a tendência nossa é querer culpar a Deus 100% de tudo. E você vê Jó, e na época aqui que o livro foi escrito, Jó não tinha ciência de nada. Nós lendo o texto é fácil, você sabia que o diabo havia colocado a integridade dele em choque. Mas Jó não sabia, gente. Então você vê esse homem no auge do sofrimento, ele declarar que eu sei que o meu Redentor vive, depois de enterrar os seus 10 filhos, com seu corpo enfermo, e ele ainda diz que não vai tirar a vida dele das mãos de Deus. E tem o capítulo 22 também, ele diz assim: prova-me e serei purificado,
e sairei dessa prova como ouro, como ourives purifica o ouro. Então ele entendia também, Tiago, mesmo sem saber de tudo que estava acontecendo, que Deus estava provando ele, porque o fogo, o ouro, ele é provado no fogo. Então Jó está nos dando mais uma lição, que tudo que a gente passa, ainda que a gente não entenda, tem um Deus que consegue extrair coisas boas em meio ao sofrimento. Verdade. Né? E como o senhor falou, a gente sabe o começo e a gente sabe o final, mas ele não, ele estava vivendo. Isso. Vivendo o porquê daquilo, vivendo aquelas dores. E aí, só para continuar, outros ganhos, ele recuperou a sua saúde, recuperou os seus bens, construiu uma nova família, né? E aí dá a ideia de restauração, de renovo, com certeza. E de viver algo bom de novo. A Bíblia diz que o seu último estado foi melhor do que o primeiro. Deus acrescentou mais do que aquilo que o inimigo tentou tirar de Jó. Agora, Tiago, tem algo no livro de Jó. Outro dia alguém falou assim, pastor, eu estava lendo o livro de Jó e a gente defende ele e que Jó, né, ele se manter fiel, mas eu vi ali no livro de Jó reclamando, Jó que murmurando, mas isso não seria aqui um pecado? O que eu expliquei para ele? Claro que Jó teve os seus pecados, que o único homem que não pecou foi Jesus, né? Mas o que nós vemos no livro de Jó não é murmuração, é lamúria. Então nós precisamos aprender a diferenciar murmuração para lamúria. Qual que é a diferença, pastor? A murmuração, Tiago, é quando eu falo para as pessoas ouvirem. Lamúria, eu falo para Deus. Lamúria, Deus entende. Murmuração, não. Porque a murmuração, você está colocando a fé de outras pessoas em xeque. Porque se eu chegar para você e começar só a reclamar e falar, gente, depois que eu vim para a igreja, minha vida piorou, eu sou fiel a Deus, eu automaticamente, as minhas palavras estão gerando um sentimento negativo em você. Isso é murmuração. A Bíblia condena a murmuração porque você está definhando a fé de alguém. Agora, a lamúria não. A lamúria é quando você entra para o seu quarto, só você e Deus. Ali você chora, ali você abre o seu coração. Deus não tem problema com lamúria, porque o Salmo 103, verso 14, ele vai dizer que ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então, o pessoal que está nos ouvindo aí, quando você estiver enfrentando dias difíceis, vá para o seu quarto, ali só você e Deus, fala o que tiver de falar. Ele não vai ficar bravo contigo. A gente que é pai, tem vezes que os filhos chegam para nós, desabafam, a gente não fica com raiva, quanto mais Deus. Agora, a murmuração não. Então, no livro de Jó, você não encontra murmuração, você encontra lamúria, é ele falando com Deus. E Deus não enxergou assim mesmo. Tanto que Deus lá na frente vai fazer 2 menções honrosas para ele, no livro de Tiago, no livro de Ezequiel. Ele cita Jó como um bom exemplo de fé, de perseverança, isso aí, perfeito. De continuidade. E, ou seja, ele deixa um legado. Esse é mais um dos ganhos que Jó tem também. Tiagão, para a gente caminhar para o fim, o tempo já foi. Né? Você falou que ia ser rápido? Meu Deus. Qual que é o resumo do livro e da história, então, para a gente concluir esse bate-papo? De forma bem rápida, assim, de tudo que passa, pastor, eu vejo Jó do 1º ao 2º capítulo sofrendo, do 3º ao 6º falando, e aí a maior parte do 7º ao 37º, ao 37, ele ouvindo. Opa, bacana. E aí, do 38 ao 42, então, ele está aprendendo, e no 42, ele vence. Deus muda a história e ele está vencendo. Que bacana. Então, você veja que a maior parte do tempo, quando ele gastou ouvindo, para então aprender, e aí Deus mudar o quadro dele. Resumindo, quando estiver na prova, fale pouco, escute mais, né? Escute a voz de Deus. Tiagão, muito obrigado por você ter vindo aqui, ter atendido o nosso convite. Como sempre, nós somos muito edificados com a sua presença. Quero te agradecer por tudo que você tem feito aqui por nós, que na igreja, a maneira que você tem servido a Cristo. Aproveita o gancho, faz um convite para a turma participar do nosso coral. O Tiago é líder do coral da igreja. O coral da igreja é um espetáculo, e como eu brinco, é o meu xodó. Aproveita e faz um convite. Quais os dias de ensaio aqui, Tiago? Normalmente às segundas-feiras, às 20h30, e salvo excepcionalmente ali nas quintas-feiras também, quando está meio apertado o prazo, como tem 2 compromissos a mais. Sim. Segundas e quintas-feiras. Todos são convidados? Todos são convidados. Vem participar com a gente. Tiagão, aperta a minha mão. Obrigado. Pastor. Despede aí do pessoal para a gente encerrar. Meus irmãos, obrigado, pastor, obrigado. Só para a gente finalizar, fecharia com 3 afirmações. O fim, normalmente, é muito melhor do que o começo. Graças a Deus. Ninguém serve a Deus inutilmente.
e Satanás jamais vencerá o Senhor. Graças a Deus. Tiagão, obrigado. Pessoal, fica aí com a gente. Tem muita coisa boa aqui na TV Ágape. Próximo quadro. Muito obrigado, Tiago. Tiago é o mestre da palavra. Para dar sequência ao programa, agora o quadro do nosso irmão Zilton. Zilton, qual que é a canção de hoje? Bom, meus amigos, esse é o nosso Cantando a Palavra, o momento onde nós pegamos canções que foram compostas e começamos a estudá-las dentro daquilo que foi a proposta do compositor, de acordo com o que está escrito na palavra. E hoje nós vamos falar sobre uma canção que foi muito conhecida, que é a Reina Hoje, do cantor Kleber Lucas, que já foi gravada também pela Nívia Soares e por diversos cantores do meio gospel, e é uma canção que é extremamente bíblica. Então hoje nós vamos ver um pouco dos pontos dela hoje. Essa canção ela é uma declaração de submissão e reconhecimento do senhorio de Jesus, e ela pega muitos temas bíblicos que enfatizam a supremacia e a autoridade de Deus sobre todas as nações, poderes e sobre toda a terra. Então, mesmo essa letra sendo sucinta, uma letra simples, com palavras de fácil entendimento, ela carrega uma verdade importante de ser cantada e afirmada por todo aquele que se denomina como povo de Deus. Olha como essa canção começa. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder. A letra começa com a afirmação poderosa, onde os reis e os poderosos da terra, todos eles se submeterão ao senhorio e ao poderio de Jesus Cristo. E esse tema ele é extremamente apoiado pelas Escrituras, que afirma que todos os governos, povos, línguas e nações proclamarão e se curvarão diante de Deus. Isso é declarado, por exemplo, em Salmo 72, 11, Filipenses 2, de 10 a 11, Isaías 45, 23, Salmos 22, de 27 a 28, Apocalipse 15, versículo 4, Romanos 14, versículo 11, Salmos 86, verso 9 e diversas outras passagens. A música continua falando que não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavra reina hoje. Aqui nós lembramos do ensino de Jesus, onde é dito sobre o reino de Deus como uma realidade presente e não apenas futura. Nós vemos isso em Lucas 17, 20 e 21, quando Jesus fala o seguinte: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus já está entre vocês. A música também expressa um desejo profundo de que o reino de Cristo seja muito mais do que palavras, mas uma realidade vivida no nosso meio como igreja e como congregação. Isso nos faz refletir também sobre o ensino bíblico de que a fé deve ser demonstrada em ações e não apenas em palavras, como é declarado em 1 João 3,18, demonstrando assim que nós somos parte do reino de Deus pelas nossas atitudes, pela nossa vida cotidiana, por tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Portanto, a afirmação reina hoje, ela pode ser entendida como um clamor para o reino de Deus se manifeste agora, no nosso meio, na nossa vida, na nossa sociedade, não apenas como uma esperança futura, como uma realidade que há de vir, mas que ele se torne uma realidade que transforma a realidade que nós estamos vivendo agora, no presente. A canção continua declarando: reina hoje entre nós, Senhor. E aqui, a repetição do pedido para que Deus reine hoje entre o seu povo é uma clara referência à oração do Pai Nosso, onde se pede que o reino de Deus se manifeste na terra, como está escrito em Mateus 6,10. Matthew Henry é um comentarista bíblico e um pastor presbiteriano inglês, e ele fala sobre esse trecho da canção do Pai Nosso. Ele declara o seguinte: que o reino da tua graça venha mais e mais em nossa terra e nos lugares onde vivemos. Que aqui a palavra de Deus se propague e seja glorificada, em 2 Tessalonicenses 3:1. E que o reino de Deus não nos seja tirado e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos, que é o que nós merecemos. Que o reino da tua graça venha em nossos corações e que os nossos corações sejam templos do Espírito Santo, que não nos domine iniquidade alguma, arruína o poder da corrupção em nossos corações, e que venha aquele a quem os nossos corações pertencem de direito, e que os nossos corações lhes sejam entregues de forma voluntariosa, mais e mais voluntariosamente, no dia do seu poder. Governe em nós pelo poder da verdade, que sendo da verdade, possamos sempre ouvir a voz de Cristo, e não apenas chamá-lo de Senhor,
mas fazer também o que ele nos manda. Que o amor de Cristo mande em nós e nos constranja, e que o seu temor esteja diante de nós, a fim de que nós não pequemos. Que o reino da tua glória seja adiantado, porque nós cremos que ele virá. Nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Nós esperamos que ele apareça para a nossa alegria. Nós amamos a sua vinda, nós esperamos e apressamos a vinda do dia do Senhor. Deixamos-nos apercebidos para isso, para que possamos então exultar e erguer a nossa cabeça, sabendo que a nossa redenção se aproxima e que nós possamos ter primícias do Espírito Santo, para que possamos gemer em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo, e que possamos ter o desejo de partir com Cristo, o que é incomparavelmente melhor do que qualquer reino, governo ou realidade desta terra. Então essa canção, ela é um apelo para que o senhorio do Senhor ele seja evidente, não só naquilo que nós cremos acerca da Escritura ou de qualquer doutrina que venha falar sobre a vinda de Jesus, mas que ela seja uma manifestação do reino no momento atual, no nosso meio, na nossa comunidade de fé e também na nossa vida como família, no nosso trabalho, em qualquer lugar que nós estejamos. Que o reino do Senhor ele seja uma realidade na nossa vida diária. É com o Senhor, pastorzão. Valeu, Zilton. Obrigado. Não esqueça de dar o like nem de compartilhar. Pastor, por que você pede para dar o like? Porque quando você dá o like, o YouTube entende que o assunto é relevante e ele nos ajuda a entregar para mais pessoas. E lembrando a você que tem um bate-papo simultâneo. Vamos lá bater um papo com a gente e interagir conosco. Vamos conferir a agenda da igreja? Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira, nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta, nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória, esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que, por sinal, são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia, ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, né, na TV Ágape às 21h. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17h, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade, se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9h a nossa EBD, a nossa escola bíblica, é onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9h. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo, para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19h, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente, nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. Nós temos também um programa de rádio, às 14h, na rádio Cultura FM, para você que mora aqui em Patrocínio, 104,9. E você que quer assistir pela internet é www.culturafmptc. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área. Tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio, junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco. Juntos somos mais fortes.
Estamos quase, mas quase chegando ao fim. Agora o quadro da nossa irmã Adrila. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui mais uma vez para falar sobre conselhos de Salomão. E hoje eu tenho um conselho muito pontual para a nossa geração, para os momentos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Se resume em 3 palavrinhas que é: guarde seu coração. Vamos entender o que o sábio Salomão falou sobre isso. Abra sua Bíblia em Provérbios 4, nós vamos ler apenas o versículo 23, que fala assim: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. E hoje eu queria falar com você sobre esse versículo e sobre esse conselho muito pontual. Primeiro de tudo, por que eu digo que é um conselho muito pontual para a nossa geração? Nunca se viu uma geração tão aflita, tão atarefada, tão corrida, tão dependente. É uma geração tão perdida quanto a nós. Infelizmente, principalmente nós que somos jovens, quantos jovens estão perdidos, estão frustrados, estão preocupados com coisas terrenas, quando na verdade Salomão nos diz para guardarmos o nosso coração. É um conselho que eu falo que ele é pontual para os nossos dias de hoje, porque guardar o nosso coração não é só guardar o nosso coração de relacionamentos, por exemplo, mas é guardar o nosso coração da ansiedade, das preocupações, das frustrações, do nervosismo, de tudo que é ruim e que pode culminar em uma doença psicológica, em uma doença emocional, em uma doença que venha resultar no nosso físico, porque algumas doenças começam em outros sistemas, mas terminam no físico. Então, é um conselho para a nossa geração, para guardar o nosso coração de todos os sentimentos que são ruins, de sentimentos que são caóticos para o nosso sistema nervoso, caóticos para o nosso emocional e para o nosso psicológico e principalmente para o nosso espiritual. A palavra fala assim que no coração provém as nossas fontes de vida. Então, se a nossa fonte está contaminada com ansiedade, com preocupação, com tristeza, com frustração, com dependência emocional, todo o nosso corpo e tudo aquilo que nós tocarmos as nossas mãos também estará contaminado. Então, o conselho de Salomão para você hoje é: guarde seu coração. Guarde seu coração até que Deus te dê uma direção. Guarde seu coração até que Deus cure você. Guarde seu coração de tudo. E hoje, queria também direcionar esse versículo para nós, na nossa vida sentimental mesmo, nas nossas escolhas amorosas, nas nossas escolhas conjugais. Muitas pessoas estão frustradas porque saem entregando o seu coração, saem entregando seus sentimentos e aquilo que eles têm de melhor para qualquer pessoa, para qualquer homem, para qualquer mulher, sem se ater, sem se preocupar se de fato essas escolhas vêm de Deus. Então hoje o segundo conselho, utilizando esse mesmo falar de Salomão, é sobre isso. Até que você tenha certeza que a pessoa que você está se envolvendo, a pessoa que você está às vezes trocando ideias, se interessando, ela vem da parte do Senhor. Guarde seu coração, resguarde seu coração, seja racional. Eu vi uma frase uma vez que diz que o amor, ele é muito racional. A paixão não, mas o amor é racional. Por isso que a Bíblia fala que o amor é paciente, é bondoso, não se vangloria, não escolhe seus próprios interesses. Isso é coisa racional. Às vezes você não vê que a pessoa atingiu ali o melhor dela, mas você é paciente porque você escolheu amá-la. Às vezes você até gostaria de fazer outra coisa, mas não colocou os seus interesses em primeiro lugar. Então isso é racional. O amor verdadeiro, ele é racional. Então, que você não escolha seus parceiros, não escolha pessoas para se relacionar. E eu não digo isso só na vida sentimental, mas na vida também, no seu círculo de amizades, com pessoas que você não tem certeza se elas realmente vêm de Deus. Espere um pouco, raciocine um pouco, espere que o Espírito Santo vá te mostrando dia após dia sobre a realidade, sobre a essência daquela pessoa antes de entregar o seu coração. Porque se você deixar seu coração se contaminar com uma pessoa que não vem de Deus, toda a sua vida pode ser travada.
né? Toda a sua vida pode ser impedida de continuar. Então, guarde seu coração até que você tenha certeza que vem do Senhor para a sua vida. Isso em todas as áreas, mas principalmente na nossa vida sentimental, que tem um grande poder de direcionar, né, de nos deixar felizes, de nos deixar extasiados, de nos deixar animados, mas também de nos deixar frustrados, preocupados, dependentes, desesperados. Então é isso. Hoje o conselho de Salomão para a sua vida é: guarde seu coração, tanto de sentimentos ruins como ansiedade, tristeza, frustração, também como guardar o seu coração na hora de escolher uma pessoa que vai dividir a vida com você, seja na sua vida sentimental ou seja na sua roda de amigos. É muito importante a gente colocar essas decisões na mão do Senhor também, e ouvir a opinião do Senhor também, né? Então é isso, eu espero que tenha falado com você. É um texto que fala muito comigo todos os dias, quando eu fico ansiosa, quando eu fico preocupada, logo me vem: Adrila, guarda seu coração, não deixe que esse sentimento entre para dentro do seu coração. Isso aqui também serve para quando alguma pessoa às vezes te fere, né? Fala alguma palavra que te doa, que te magoe. Guarda seu coração disso, não deixa descer e virar uma raiz de amargura, não. Deus, ele pode mudar essa situação quando você faz isso. Então, que você seja abençoado, que esse conselho venha te edificar e venha aí fazer diferença nos seus próximos dias. Até a próxima! Obrigado, Adrila, valeu, seu quadro é uma bênção. Agora chegou o momento da palavra, vamos ouvir a palavra de hoje. Fica aí conosco. Meus irmãos, vamos dar sequência à palavra. Comecei uma mensagem nova semana passada e vamos dar sequência. 1 Samuel, capítulo 30, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, que esta havia ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e, vendo a queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas foram levados cativos. E então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Abigail, que era viúva de Nabal. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e filhas, porém Davi reanimou-se no Senhor seu Deus. Eu quero ler só até aqui por causa do tempo, mas depois você pode ler até o verso 20, que eu estou pregando nesse texto todo. O texto que eu acabei de ler, Davi está vivendo um dos piores momentos da sua vida. É uma página negra que, se pudesse ser arrancada da história de Davi, Davi está em um lugar chamado Ziclag. Ziclag significa aperto ou lugar enrolado. E é isso que Davi está vivendo. A vida dele está apertada, está enrolada. Ziclag era o último lugar que Davi deveria estar. Por quê, pastor? Ela pertence ao território dos filisteus. E os filisteus eram inimigos do povo de Deus e, em especial, de Davi. Sabe por quê? Eu vou te lembrar a história. Lembra do gigante Golias? Ele era filisteu. Ele era o herói daquele povo e Davi destruiu ele. Então, se você andasse na Filistia, Davi era o homem mais odiado, porque ele matou o seu guerreiro, ele matou Golias, matou o grande homem deles. Então, Davi era odiado. Mas talvez você fala, pastor, mas o que Davi estava fazendo então naquele lugar? Por que Davi foi para Ziclag? Aí deixa eu só te lembrar a história. Desde o momento que Davi recebeu o óleo sobre a sua cabeça, que ele seria rei através de Samuel, está em 1 Samuel capítulo 16, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Só que ao invés do trono, meu irmão, veio batalha, veio luta, veio perseguição. Saul, que era o rei, começou a ter inveja dele, querendo matar Davi como se ele fosse um animal. E durante 13 anos, Davi teve que viver escondido nas cavernas. Saul tentou matá-lo várias vezes. Então eu quero que você entenda, Davi está há 10 anos enfrentando uma batalha. Então, aparentemente, parece que Deus não está agindo. Aparentemente, parece que a vida de Davi piorou. Deixa eu aplicar aqui.
Você já teve aquela experiência com Deus que você fala assim, agora vai, agora minha vida melhora, agora o casamento rompe, agora a minha empresa vai. Só que ao invés de melhorar, parece que tudo piora. Aí vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e a vida não melhora. Qual que é a tendência nossa? Peraí, será que Deus não me ama? Será que Deus esqueceu da promessa? Será que Deus não tem nada para mim? Essa é a situação de Davi. E eu estou falando, gente, de 10 anos. 10 anos sendo perseguido por Saul e Deus não faz nada. Aí, se você ler o 1 Samuel, capítulo 27, que são 3 capítulos aqui atrás, a Bíblia diz que Davi estava cansado e ele disse no seu coração, deixa eu ler aqui, ó, algum dia perecerei pela mão de Saul. Olha o que o cansaço faz com a gente. Olha o que a sequência de batalhas faz com a gente. Olha o que as lutas provocam em nós. Davi disse no seu coração, certamente Saul vai me matar. Ô Davi, como que Saul vai te matar se Deus tem uma promessa na sua vida? Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus. Então deixa eu aplicar aqui rapidinho, irmãos. Quando você estiver enfrentando esses dias, primeiro, não queira ser o seu conselheiro, porque Davi disse para si mesmo. Você sabe aquela conversa que você tem contigo mesmo? Por exemplo, você está passando um aperto, aí você começa a conversar. Gente, agora não vai dar. Agora eu vou ter que pegar dinheiro emprestado. Agora eu vou ter que bater. Agora eu vou ter que agredir. Agora eu vou ter que sair da igreja. Agora... Não para de conversar contigo. Quando nós estamos enfrentando batalha, você não pode ser seu conselheiro. Vai se aconselhar com seu pastor, vai se aconselhar com alguém que você sabe que tem algo para te acrescentar. Segundo, Davi toma uma decisão de cabeça quente. Ele diz, já que Saul vai me matar, eu vou mudar lá para a terra dos filisteus. Nunca tome uma decisão de cabeça quente. Terceiro, Davi não ora. Você não pode tomar decisões sem orar. Você não pode tomar decisões sem falar com Deus. E por causa disso, Davi agora vai lá para a Filistia, achando que está seguro. Só abrindo aqui uma nota de rodapé, se você acompanhar a história de Davi, Samuel já havia falado que Davi seria rei. Jonatas, que era filho de Saul, havia falado que Davi ia ser rei. Abigail, que é uma das suas esposas, havia afirmado que Davi seria rei. Tem hora que Deus está falando com a gente, mas os problemas têm o poder de fazer a gente se esquecer. E agora nós vemos Davi querendo sair de um problema, querendo ficar livre de Saul, querendo ficar livre daquele problema. Ele vai para a terra dos filisteus e ele vai ficar ali 1 ano e 4 meses. Mas talvez você pergunte assim, pastor, Saul conseguiu parar de perseguir Davi? Sim, Davi conseguiu o que ele queria, ficar livre daquele problema. Mas agora Davi vai pagar um alto preço. Aguce seus ouvidos. Primeiro, nesse 1 ano e 4 meses que Davi fica aqui, ele não compõe um salmo, nem um salmo. E se você vê a vida de Davi aqui, esse 1 ano e 4 meses, ele vive uma vida de engano e farsa. Por quê, pastor? Nós podemos até escolher viver longe de Deus. Nós podemos até escolher os nossos caminhos, mas o preço que a gente vai pagar é alto demais. Deixa eu falar o que vai acontecer com Davi. Davi agora está escondido no meio dos filisteus. Na cabeça dele, eu estou livre, né? Eu estou livre de Saul. Deixa eu aplicar. Quantas vezes a gente querendo sair de um problema, a gente quer se livrar daquilo que Deus tem para nós, a gente quer ficar livre do problema, aí a gente começa a fazer do nosso jeito. Aí você fala, opa, consegui ficar livre. Mas olha o preço que Davi paga. No capítulo 28, os filisteus decidem lutar contra Israel. E agora, como que Davi faz? Davi, ele sabe que tem um chamado. Ele sabe que vai reinar aqui no povo de Deus. E o povo que ele está, que é os filisteus, vai lutar contra Israel. E agora, o que Davi faz? Mas no capítulo 29, o príncipe dos filisteus disse assim, opa, peraí, a gente vai lutar contra Israel? Aqui tem um homem de lá, é Davi. Esse homem vai virar casaca? Esse homem vai vir contra nós? Aí sabe o que acontece com Davi? Davi agora é mandado embora. Aí chega o comandante e fala, Davi, você não pode ficar aqui.
O nosso líder maior está desconfiado de você. Aí Davi falou, não, mas eu não vou fazer nada. Não, mas você agora tem que ir embora. 1 ano e 4 meses, Davi agora é mandado embora. E quando Davi volta para sua casa, olha o pensamento dele. Eu fui mandado embora? O que eu vou fazer? Mas eu sei que na minha casa tem uma mulher me esperando. Eu sei que eu ainda tenho um lar. E quando Davi volta para sua casa, demorava 3 dias por causa da distância, que Davi está com seus 600 homens. E Davi, de longe, ele avista uma fumaça na cidade dele. Quando eles chegam lá, a Bíblia diz que os amalequitas já haviam entrado antes de Davi chegar, saqueado a cidade, queimado a cidade e levou como escravo as suas esposas e os seus filhos. A situação que Davi achou que estava pior, porque ele foi mandado embora do serviço, agora piorou. Sabe como que se chama isso? As consequências de nós andarmos longe de Deus. Só a nota aqui de rodapé, Davi cometeu um erro básico. Como que ele vai para a guerra e esquece de cuidar da sua casa? Enquanto Davi estava longe do Senhor, pelejando as guerras que não eram para ele entrar, deixou a sua família desguarnecida. E os amalequitas entraram ali, destruiu a cidade e levou cativo as suas 2 esposas, Ainoã e Abigail. Sabe o que significa Abigail? Alegria. E Ainoã? Graça. Deixa eu aplicar para a gente terminar essa parte. Quantas vezes nós queremos viver longe de Deus? Quantas vezes nós queremos viver longe daquilo que Deus tem para nós? E nós estamos indo em busca dos nossos projetos, em busca das nossas coisas, e a gente deixa a nossa casa desguarnecida. E enquanto a gente deixa a nossa casa desguarnecida, os amalequitas vão lá, saqueiam tudo, destrói a nossa família, destrói os nossos filhos, destrói tudo aquilo que a gente lutou para construir. Talvez eu estou pregando para alguém agora que você, durante um tempo da sua vida, você se esqueceu de Deus e agora você está sofrendo as consequências dentro da sua casa. Você perdeu a alegria, você perdeu a graça, você perdeu o entusiasmo. Como é difícil voltar para casa e ver a nossa casa incendiada. Como é difícil voltar para casa e ver o nosso lar destruído. E o pior, saber que foi a gente que procurou isso. Saber que nós estamos colhendo fruto de viver uma vida longe do Senhor. E fica o meu apelo aqui para você, não queira lutar as batalhas que Deus não tem para ti, não queira viver num território onde Deus não quer que você esteja, porque a partir do momento que você decide lutar as suas guerras, a partir do momento que você deixa Deus de lado, os amalequitas destroem a nossa casa. E hoje eu quero orar com você, para que o Senhor acabe com essa sentença, para que o Senhor traga paz mais uma vez, para que o Senhor traga alegria na sua vida e que nenhuma amalequita venha incendiar a tua casa, que nenhuma amalequita venha tirar a alegria e a graça da tua vida, que você possa voltar para casa e encontrar muito mais que uma casa, que você encontre um lar, lugar de amor, respeito e que seja um lar recíproco, onde tem amor, tenha paz e a presença de Deus. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar essas pessoas que ouviram essa palavra. Às vezes, como Davi, nós queremos ficar livre de um problema e a gente se mete em vários. Davi aqui, essa história dele me ensina a não querer lutar as guerras que o Senhor não tem para mim. Quantas vezes eu vivendo longe do Senhor, pelejando guerras erradas, eu deixo a minha casa desguarnecida e o amalequita vem e destrói tudo. Incendeia a minha casa, leva as minhas esposas, os meus filhos, rouba a alegria, rouba a graça. Ô Senhor, que a nossa casa não venha ser alvo do inimigo, que a nossa casa não venha ser alvo onde o inimigo venha querer destruir e incendiar. Que essa mensagem abra os nossos olhos, que a gente não venha perder o propósito, que a gente não venha esquecer daquilo que o Senhor tem para nós. Se tem alguém me ouvindo agora lutando contra uma enfermidade, que o Senhor cure. Pai de família com as portas fechadas, precisando que as portas se abram para sustentar a casa, que o Senhor abra essa porta. Alguém que está afastado dos seus caminhos, que eles possam voltar e reconciliar contigo. Eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado pela sua audiência, por você ter ficado com a gente até o final.
Não esqueça de dar o like nem de compartilhar, tá? E permitindo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Um abraço, fica com Deus e paz do Senhor.